pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou responder a tag dos 50%. Eu já fiz 2 vezes essa tag, sempre quando a gente chega na metade do ano, do início do ano, no final do ano, né? A gente responde com algumas perguntas falando sobre os livros do primeiro semestre ou do último semestre. As melhores leituras ou as maiores decepções, um livro que você quer muito ler, outro livro que você esperou ansiosamente. Então são várias perguntinhas, são 15 perguntinhas relacionadas ao primeiro semestre. Eu vou responder para vocês agora. A primeira pergunta, o melhor livro que você leu até agora em 2018? Eu fiquei em dúvida entre uns 3 livros. Na verdade eu li um total de 21 livros agora no primeiro semestre, super pouco para... Eu lia muito mais antigamente, mas foram leituras muito boas. Então eu escolhi um apenas para não ficar, eu gostei desse mais esse. Então sempre vai ser um. Acho que talvez nem sempre, mas pelo menos essa resposta eu consegui chegar a um veredito final. E a minha melhor leitura do primeiro semestre de 2018 foi O Colecionador. É um livro que foi publicado, na verdade republicado pela editora Darkside. Esse livro foi escrito inicialmente em 1963 e é um thriller, é um livro de suspense assim excelente. Ele vai contar a história de um cara, eu não me lembro o nome dele agora, porque eu sou ótima pra lembrar nomes, olha que coisa linda esse livro, só que não. Ele vai contar a história de um cara, ele é um homem muito pacato, trabalha num órgão do governo, na prefeitura, e ele tem fixação por uma menina, a Miranda, eu lembrei o nome dela. A Miranda é uma jovem muito bonita, muito alegre, muito desenvolta, ela esbanja a felicidade por onde ela passa. Então assim que ele põe os olhos na Miranda, ele fica obcecado por ela. E ele sabe como ele é um cara muito sem graça, muito feinho, e se ele se aproximar dela, ela jamais vai dar bola pra ele. Então ele bola um plano, depois de ganhar na loteria, ganhar um bom dinheiro, ele bola um plano de sequestrar a Miranda, levar pra uma casa muito boa, muito bem estruturada, ele prepara um quarto pra Miranda, e nisso ele já sabe todos os gostos dela, então ele vai deixar tudo bonito, tudo lindo, e comprar tudo que ela tem vontade pra tentar assim conquistar a Miranda. Só que o relacionamento desses dois vai ser algo assim doentio, pra não dizer coisa pior. E o livro é narrado sobre os 2 pontos de vista, da Miranda e dele. Eu acho que é Frederick, eu não me lembro o nome dele. Nossa, fugiu. Mas vai ser narrado pelos 2 pontos de vista e é sensacional. Este livro é assim, uma coisa assim marcante, foi uma coisa marcante na minha vida. E eu recomendo muito. O link da resenha eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Eu não vou me alongar muito nas sinopses para não ficar muito longo esse vídeo. A segunda pergunta. Melhor continuação que você leu até agora em 2018? Eu não sou daquelas pessoas de acompanhar muitas séries de livros, na verdade eu evito até, mas alguns eu acompanho. Como foi o caso de A Guerra que Me Ensinou a Viver. É a continuação de A Guerra que Salvou a Minha Vida, que é o primeiro, esse é o segundo livro e se encerrou por aqui, é uma duologia. Esse livro vai continuar contando a história da Ada. A Ada é uma menina que vive na época da Segunda Guerra Mundial, lá em Londres. Ela e o irmão dela acabaram sendo evacuados ali da cidade quando a guerra começou a estourar dentro da cidade de Londres. Foram levados para o interior e vivem com a Susan, uma mulher que no início deixou bem claro que ela não gostava de criança, mas depois ela acabou se afeiçoando e se encantando pelas crianças, principalmente pela Ada. A Ada é uma menina assim, acima do seu tempo, ela tem 10 anos, eu acho que ela tem 10 anos. E tem uma mentalidade assim muito boa, apesar de ela não saber praticamente nada do mundo. Palavras simples como goiabada, como apartamento, coisas assim muito básicas, ela não sabe o que significa, não sabe nada da vida, que ela sempre viveu dentro de um quartinho, dentro do apartamento da família dela ali, dentro do apartamento onde vivia ela, a mãe, e essa mãe judiava muito dela, humilhava ela demais, porque ela nasceu com o pé torto. Aqui na continuação, a Ada vai continuar morando com a Susan, e coisas assim lindas e extraordinárias vão acontecer. Ela vai conhecer uma menina judia que vai acabar tendo que morar junto com eles por algum tempo. É uma história assim tocante, marcante, maravilhosa, que se você não leu nenhum desses 2 livros, eu recomendo que você comece a ler já. A terceira pergunta. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Vários, na verdade são vários. Aqui foi difícil mesmo escolher, porque muitos principalmente dos que chegaram pra mim, eu não sou de comprar livro. Esse ano acho que eu não comprei nenhum livro. Então, dos que eu recebi, o que eu mais tenho vontade de ler, que recebi agora no primeiro semestre, é A Incendiária, do Stephen King. Faz muito tempo que eu não leio Stephen King, já faz mais de um ano. E esse livro tá muito lindo, lançado pela Suma, em capa dura, tá maravilhoso. E ele vai contar a história de um casal que quando eram adolescentes, eles participaram de uma espécie de ritual, uma coisa diferente ali, É um ritual, eu não sei explicar direito porque eu não li.
e eles acabam adquirindo alguns poderes, eu acho, alguma parte sensitiva no corpo deles ficou. Quando eles tiveram uma filha, uma menininha, a Charlie nasceu com o poder de incendiar coisas com o pensamento, então ela é a incendiária. E a polícia, e agora o pai vai ter que fugir com a menina para que ninguém descubra que ela tem esse poder, algo tão raro, inédito, assim, tão espetacular. Então esse é um dos livros que eu mais quero ler, eu espero que eu consiga ler agora no segundo semestre, encaixar aí nas minhas leituras, e é óbvio que eu conto para vocês o que eu achei depois. A pergunta número 4 é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não sou de ficar esperando ansiosamente pelo livro que vai lançar, porque tem tantos livros já lançados, tantos livros que eu tenho aqui em casa, na minha estante, ou que eu posso ter no Kindle, que eu posso ler, que eu não fico esperando ansiosamente pelo livro que vai ser lançado. Então essa pergunta vai ficar em branco, porque eu não tenho resposta para ela. A pergunta número 5. O livro que mais te decepcionou este ano? Infelizmente, me decepcionei muito com esse livro. Principalmente porque é da minha autora favorita, tipo assim, uma das mais incríveis autoras de thrillers que eu já li na vida. É o livro Destroçados, da Karen Slaughter. A Karen escreveu Flores Partidas e Esposa Perfeita, que foram os 2 livros que eu li dela. Ela já escreveu vários outros, mas os que eu li foram esses. E Flores Partidas é o livro, assim, top da minha lista de thrillers, assim, ele tá lá no topo, é o primeirão, assim, da fila. Então eu me decepcionei muito com esse livro, porque ele é muito chato, ele é grosso, e eu não desisti, porque eu ficava pensando assim, não, vai melhorar, vai melhorar. Ele é da série do detetive Will Trent, só que não acontece nada, não acontece muita coisa, fica mostrando mais a parte em que o detetive conhece a Sarah, que é a médica legista que vai trabalhar juntamente com a polícia. Então fica mostrando uns crimes que aconteceram ali na cidade da Sarah, onde a Sarah mora, o relacionamento familiar da Sarah com a irmã, com os pais, o Will ali conhecendo as pessoas, interrogando algumas, mas sem nada de extraordinário acontecendo, nada arrebatador, espetacular, nem muita violência, não tem nada que me encantasse nesse livro, então foi a minha maior decepção do primeiro semestre, infelizmente. A pergunta 6, o livro que mais te surpreendeu este ano? Não poderia deixar de ser, não tinha outra opção para eu colocar aqui nessa pergunta, a não ser Volte para Mim, da Paola Alexandra. Ele me surpreendeu, não que eu duvidasse da capacidade da Paola, pelo contrário. Mas é que quando a gente lê um livro que é o primeiro livro de um autor, você espera que seja um livro bom, mas não espera que seja tão incrível, que a narrativa seja tão maravilhosa, como foi o caso do primeiro livro da Paola. É um romance de época, se passa na Inglaterra e na Escócia, vai contar a história da Brianna e do Desmond. A Brianna sofre um desentendimento com a sua família e acaba se mudando para a Escócia para morar com o avô dela. E nisso ela deixa para trás a sua família e o Desmond, que é o primeiro amor da vida dela e o melhor amigo desde sempre. Então, algo acontece inesperadamente, a Brianna tem que voltar para a Inglaterra e ela vai perceber que é muito difícil ela conseguir retomar a confiança das pessoas que ela magoou, das pessoas que ela deixou para trás. É um livro muito bem escrito, muito lindo, romântico e dramático, sempre na medida certa, assim, ele é muito equilibrado. E eu fiquei, assim, encantada com a narrativa desse livro, com a trama toda, e eu super recomendo também. E tá rolando o sorteio desse livro lá no Instagram, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. A pergunta número 7. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro esse semestre ou que conheceu recentemente? O que vocês acham que eu vou responder essa pergunta? Claro que é a Paola Alexandra. Como eu acabei de dizer, a narrativa dela me surpreendeu muito. Ela é o primeiro livro que ela lança, ele é escrito magnificamente, assim, você fica chocada, porque você... Geralmente quando o autor lança seu primeiro livro, você nem sabia da existência dele. É diferente da Paola, que quem acompanha ela há muito tempo no canal, como é o meu caso, já faz desde o início praticamente, desde o início do Livros e Fuxicos, eu acompanho a Paola. Então a gente conhece, eu conheço a Paola pessoalmente, a gente se conhece, você conhece ela no vídeo, sabe dos gostos dela. E quando a pessoa escreve, você vê ela colocando em palavras uma história, você fica assim mais chocada, mais impactada ainda e mais encantada. Foi o que aconteceu comigo neste livro, Volte para Mim, e com a narrativa da Paola. A pergunta número 8. A sua quedinha por personagem fictício recente. Eu não sou muito de ter quedinha por personagem, assim, nunca fui, não sou. Mas se fosse para escolher, eu analisei bem todas as minhas leituras do primeiro semestre, e o escolhido foi o Marcos, do livro Quando o Amor Não É o Bastante, da autora nacional Janaína Soares. Esse livro é continuação do Ainda Não Acabou, é uma trilogia, a autora já lançou o terceiro livro agora.
E o Marcos é um cara assim tão cuidadoso, tão amoroso, ele faz de tudo para retomar a confiança da Dalila. Não que ele tenha errado, mas ele fez algo que magoou muito a Dalila lá no primeiro livro, então ele faz tudo para conquistar, para reconquistar ela. E ele é um cara assim sensacional, eu gosto muito desse personagem e ele é muito bonitinho também. Então esse foi o escolhido se eu tivesse uma queda assim por algum personagem, seria o Marcos de Quando o Amor Não É o Bastante. Agora o seu personagem favorito recente. Eu fiquei em dúvida entre dois personagens, entre o Edmond Dantes, que é o personagem do Conde de Monte Cristo, que ele é sensacional, e entre a Lenka, do livro Um Amor Perdido. Esse livro é uma das coisas mais lindas que eu já li na vida também. Um dos livros que se passa na guerra mais lindos e tocantes que eu já li. Ele não é uma história verídica, ele é a personagem principal, a Lenka, ela é baseada numa mulher que existiu, que era uma pintora, que foi presa na época da ocupação nazista. A Lenka morava em Praga, então aqui vai contar assim, ela foi separada do casamento dela, do amor da vida dela, ela tinha acabado de se casar, eu acho que no dia seguinte do casamento dela, ela foi separada do marido, então eles viveram assim uma vida separados. E o que essa mulher enfrentou dentro desses campos de concentração, a garra dela, a determinação, a vontade de ajudar o próximo. Meu Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Eu fiquei apaixonada por essa personagem e ela entrou pra minha lista de personagens favoritos, assim, que eu venero. É a Lenka. Vamos ver se tem o sobrenome dela. Não, não tem. É a Lenka do livro Um Amor Perdido, da autora Alison Hickman. É maravilhoso esse livro. Eu ainda não fiz resenha dele aqui, mas eu vou fazer pra vocês, contando em detalhes o que eu achei e a maravilha que é esse livro. A pergunta número 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Também foi Um Amor Perdido. Na verdade, eu não chorei copiosamente, não chorei muito. Faz muito tempo até que eu não choro, eu tava até querendo chorar. Então, se vocês tiverem uma dica de algum livro assim bem dramático que me faça chorar, deixa aqui nos comentários também, aproveitando esse momento. Eu não cheguei a chorar muito, mas eu fiquei muito emocionada, com a garganta apertada, escorreu uma lagriminha ou outra. Mas desses que eu li nesse primeiro semestre foi o que mais me marcou, mais me tocou assim na parte dramática. Porque a maioria dos livros, mais da metade foram thrillers, então é óbvio que eu não vou chorar além de um thriller, a menos que seja uma cena muito brutal, muito sentimental, assim, mas isso não aconteceu. Então o mais dramático que me fez chorar, derramar uma lagriminha foi Um Amor Perdido. Pergunta 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? O livro que me deixou feliz foi o livro da Sophie Kinsella, Minha Vida Não Tão Perfeita. Ele não é um livro tão cômico, tão engraçado como os outros que eu já li da autora. Principalmente Fiquei com Seu Número, ou Lembra de Mim, ou eu acho que Lembra de Mim, que é muito engraçado, ou O Segredo de Emma Corrigan, é muito engraçado, é hilário. Esse aqui não é tão engraçado, mas ele é muito divertido. As Trapalhadas da Kate, ela é uma mulher interiorana que se muda para Londres. O sonho da vida dela é morar em Londres. Então ela vai fazer de tudo para parecer uma londrina nata. O Instagram dela é perfeito, aqueles cafés maravilhosos, aquelas roupas, só que é tudo fake. Ela vai na cafeteria, vê alguém tomando um café, ela consegue uma brechinha, tira uma foto do milkshake, do café legal lá e posta no feed dela. Então é muito engraçado. Tem algumas cenas que eu morri de dar risada, mas não foram durante todo o livro. E tem uma lição de moral assim muito grande, muito bacana que eu achei aqui dentro desse livro. Eu não fiz resenha dele, mas se vocês quiserem eu ainda posso fazer e postar aqui no canal contando o que eu achei dessa história, mas eu gostei bastante. A pergunta 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu? Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2018. Eu procurei na minha lista de filmes, assim, não foram muitas adaptações dos livros, mas um que eu amei o filme, só que eu não li o livro, eu acho que vale, né, responder sem que eu tenha lido o livro. É o filme A 100 Passos de um Sonho, vou deixar a capa aqui em cima pra vocês, ou aqui. O nome do livro que foi baseado nessa história é A Viagem de 100 Passos, publicado pela editora Record. Vou deixar o link do livro aqui embaixo também. Esse livro conta a história de uma família indiana. A mãe acaba falecendo durante um ataque ali no vilarejo deles, e eles sempre gostaram muito de cozinhar. Eles tinham um restaurante indiano lá na Índia. Então, assim que a mãe falece, o pai acaba saindo da Índia, indo para França. O pai e os 3 filhos adolescentes, 2 deles já adultos. Então, a intenção dele é abrir um restaurante indiano na França. Os filhos acham que o pai tá louco. Como assim? França, o país que se come melhor no mundo, mais refinado, mais requintado, e o pai querendo abrir um restaurante indiano naquele país.
O pai não dá ouvido para os filhos e acaba abrindo um restaurante exatamente em frente a um restaurante assim muito requintado, 3 estrelas Michelin, 2 ou 3 estrelas Michelin, assim de alto padrão. E esse restaurante fica exatamente a 100 passos do restaurante que os indianos abriram. É uma história engraçada, divertida, tem um toque de drama, é linda, a história é maravilhosa, um filme bem longo, assim, mas eu me encantei por esse filme. Os personagens são incríveis, são a maioria indianos, e tem a dona do restaurante, que é uma atriz também, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma atriz conhecida. E eu fiquei com muita vontade de ler o livro também, eu espero que eu tenha a oportunidade de lê-lo algum dia. A pergunta 13, a sua resenha favorita até agora? Eu acabo gostando das minhas resenhas ou não. Algumas eu acho que eu devia ter falado diferente, ou que eu falei demais, ou que eu tinha que ter acrescentado alguma coisa mais pertinente ali na história. Só que uma das resenhas que eu mais gostei foi a do livro que eu mais gostei, que é O Colecionador. Eu acho que eu consegui me expressar bem, já que a resenha é uma das mais acessadas aqui no canal esse ano. E eu gostei muito de ter falado sobre ele, eu gostei muito que as pessoas estão gostando da minha dica e comprando o livro para ler também. Eu acho que isso vale muito a pena quando você faz uma resenha e as pessoas ouvem a tua opinião e acatam o que você disse. Eu fico assim muito feliz quando isso acontece. Então a minha resenha favorita é O Colecionador. A pergunta 14 é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou. Não podia deixar de ser outro, eu recebi da editora Martin Claret, O Conde de Monte Cristo, nessa edição fantástica, incrível, que ela tem essa jacket, que ela se transforma em outra cor também, pelo lado de dentro, deixa eu pegar e mostrar só a jacket pra vocês. Pelo lado de dentro da jacket ela é beijinha assim, com dourado, e a lombadinha aqui, essa parte azul. E o livro sem a jacket, ele é vermelho. Mas ele é incrível, eu acho que ele embeleza tanto a estante, além da história ser maravilhosa, ser incrível, inesquecível. É um livro muito lindo, não tem como falar que não é lindo esse livro, porque ele é muito lindo. E agora a última pergunta, a número 15. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Como eu disse, eu não sou de ficar esperando, aguardando ansiosamente por algum livro. Mas um livro que eu tenho, que eu quero ler até o final do ano, é Lolita. Eu até ia ler ele recentemente, fiz uma votação lá no Instagram, mas a maioria escolheu um thriller. Então, da próxima vez eu não vou dar ouvido pra vocês, eu vou ler sem pedir opinião. Lolita, eu quero muito ler esse livro. Ele também tem essa edição da Biblioteca Folha, eu troquei no sebo. E a edição dele sem a jacket é simplesinha, assim, azul, mas muito bonitinho, de folhas brancas. É isso que incomoda, letrinhas miúdas. Mas eu vou ler assim, sem pretensão de prazo para entregar a resenha, vou ler com calma e assim que eu terminar eu conto para vocês o que eu achei dessa história. É um dos clássicos assim mais comentados também, mais cheio de controvérsias que a gente tem na nossa literatura e eu quero muito conhecer essa história. Então essa foi a tag dos 50%, eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se você gostou, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma atualização e é isso aí. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!